É o seguinte, ele pergunta se existe alguma matéria disponível sobre esteatose não alcoólica, né? Ele fala que os médicos dizem que é preciso cortar todo tipo de gordura da alimentação e emagrecer sem pressa. Então ele pergunta, estando acima do peso e tendo uma alimentação forte, que é a alimentação que a gente fala, né? A alimentação low carb, né? Como seria fazer essa dieta e em relação à saúde do fígado? É isso que ele pergunta, né? Então ele está repercutindo aquele, digamos, o senso comum, aquilo que a gente escuta dos médicos, que realmente, você tem que emagrecer sem pressa, e para isso você precisa tirar as gorduras, que o teu fígado vai ser prejudicado. Então, você, doutor Souto, por exemplo, que é médico, lida com pacientes todo dia, você, Lara, também deve ter casos também desse, né, que se enquadram nisso aí. Acho que é legal a gente compartilhar um pouco aí o que vocês acham sobre a pergunta aqui do Ricardo. Bom, vou começar. Ahn, Na realidade, esteatose e gordura no fígado nada tem a ver com gordura na dieta. Né? A gordura do fígado é a gordura fabricada pelo próprio fígado, tá? E que é fabricada em uma quantidade tão grande que parte dela vai para a corrente sanguínea na forma de triglicerídeos e parte continua se acumulando dentro do fígado, porque a quantidade que está sendo fabricada é muito grande. E o que estimula a produção de gordura no fígado é o excesso de carboidratos. Existe a esteatose alcoólica aí por excesso de álcool, tá certo? Mas o que nós estamos falando aqui é a esteatose não alcoólica, que é extremamente comum, todos nós vemos aí no consultório todos os dias, tá? O nosso ouvinte, leitor, perguntou por um artigo, então depois eu vou passar para você, dá para linkar 2 artigos, inclusive, sobre esse assunto. Artigo, eu digo postagem escrita por nós, mas assim, artigos científicos são dezenas nesse sentido. Isso, como sempre, não é uma questão de opinião, isso está consagrado na literatura, inclusive em ensaios clínicos randomizados, o nosso maior nível de evidência, como a gente sempre fala aqui, mostrando que uma dieta pobre em carboidratos, tá, e com gordura é capaz de reverter a esteatose, ou pelo menos melhorar a esteatose. Por curiosidade, se o nosso ouvinte quiser saber, assim, isso é uma coisa que se verifica em consultório com facilidade. Tá? Existem exames, são as transaminases, exames de sangue, que costumam estar alterados nos pacientes com esteatose, e esses pacientes têm uma melhora das transaminases, que é uma coisa muito, muito rápida, muito precoce. Tá? A gente vê, às vezes, em 30 dias as transaminases melhorando. Ou seja, até isso que você falou, Rodrigo, assim, do senso comum, né? A pessoa vai emagrecer para melhorar a esteatose. Sim, emagrecer é uma coisa muito boa para melhorar a esteatose. Mas quem trata pacientes com low carb vê muitas vezes, primeiro, pacientes cujas transaminases e a esteatose verificada por ultrassom melhoram antes mesmo de ter havido uma perda de peso significativa. Então é muito importante que isso fique claro, a retirada do carboidrato tem potencial de melhorar a esteatose independentemente da perda de peso, porque a esteatose não tem absolutamente nada a ver com gordura na dieta, e sim com carboidrato na dieta. Tá? E segundo, existe um número grande de pacientes com esteatose que são magros. Tá? Então, mesmo eles não emagrecendo, porque eles nem têm o que emagrecer, a esteatose melhora com a restrição de carboidratos. Porque, repito, esteatose é uma patologia de excesso de produção de gordura no fígado. E o fígado produz gordura quando ele não sabe mais o que fazer com o excesso de carboidratos que a gente está comendo. A gordura que nós comemos não vai para o fígado. Certo. E, Lara, eu vou te perguntar, se alguém vem com esse tipo de pergunta para você, e a pessoa que talvez já passou por alguns médicos, tem esse problema de esteatose no fígado, então a pessoa já sabe que a gordura, digamos, vai fazer mal para mim. Como é que você trata a pessoa para você introduzir um paradigma completamente oposto que a pessoa está acostumada a ouvir? Como é que você lida com esse ceticismo de um paciente, por exemplo, que chega em você para receber uma orientação que vai ser oposta à que ele está acostumado a ouvir já? Primeira coisa, na verdade, que não sei se eu chamaria de interessante ou assustadora, é o número de casos de esteatose não alcoólica que a gente tem hoje. Então, eu penso que daqui a alguns anos vai ser tão comum tão frequente quanto diabetes, porque realmente eu fico assustada, todos os dias entra pelo menos um caso no consultório, pelo menos. Nossa. E no caso de esteatose, o que realmente fica perigoso é que o tratamento, se for feito ao contrário do que ele realmente deveria ser feito, ele piora o quadro. Então,
na saúde dessa pessoa, pelo excesso de carboidratos, e da dieta dela eu diminuo gorduras, em nutrição a gente não tem conta zero. Toda vez que eu tirar algo, eu vou ter que colocar algo no lugar. Então, se uma pessoa que tinha problema com carboidratos tirou gorduras, normalmente no lugar dessas gorduras que ela tirou, ela vai colocar mais carboidrato ainda. Então, o quadro que fica pintado, e é muito comum, a pessoa procura o médico, ele acaba orientando ela de forma errônea a retirar todas as gorduras da sua alimentação. Então, com isso, ela aumenta a quantidade de carboidratos que consome. E aí, 30, 60 dias depois dessa intervenção, o médico vai refazer os exames e ele vai dizer para ela que, olha, mesmo com a dieta, nós não conseguimos. E aí ele vai constatar que, na verdade, o caso piorou. E aí fica, então, essa ideia errônea de que com a alimentação não foi possível reverter. Na verdade, não é que não foi possível reverter, é que é completamente contrária àquela que realmente funciona. Perfeito, legal, é isso mesmo. É tão perigoso, né, que vê o caminho da solução tradicional é o caminho que piora a condição, né? Então é muito assustador realmente de perceber esse tipo de coisa. Mas, Rodrigo, diga. Um tipo de gordura, um tipo só, que está associado com aumento do risco de esteatose, de gordura no fígado, que são os ácidos graxos poliinsaturados ômega 6. Tá? Ou seja, justamente aqueles que, infelizmente, as diretrizes costumam recomendar. Então, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, tá? Esse tipo de óleo, esses estão, inclusive os modelos experimentais de esteatose, mesmo em animais, costumam incluir grande quantidade desses óleos, porque é a forma mais fácil de induzir esteatose nesses animais. Então, uma mistura assim, de óleo de milho com açúcar é excelente para induzir esteatose em animais e em seres humanos. Em seres humanos, exatamente, né? Pessoal, legal. Eu acho que a gente respondeu legal essa pergunta, que é uma pergunta de introdução, na verdade, mas acho que a gente está pronto para entrar agora no tópico